O caminhoneiro, a adoção de um monstro por engano, revela um segredo obscuro. Era uma noite monstruosa naquela parte da floresta amazônica. A chuva caía como baldes, cortando o ar e transformando a estrada de terra em lama escorregadia. Kevin Richardson, o famoso encantador de leões, estava no coração da reserva, onde vivia cercado pelos rugidos dos seus grandes felinos. Ele respirava paz, uma calma rara numa selva onde cada passo pode ser o último. Mas nada na sua vida, nada mesmo, o preparou para o estranho que estava para acontecer. Lá fora, um caminhoneiro perdido, sujo de barro e tenso, tentava achar seu caminho. Sob o manto da tempestade, seus olhos caíram sobre um bicho pequeno. E ele pensou, é só um cachorro, uma companhia para esta noite. Mal sabia ele que carregava no colo um filhote exótico que Kevin acabara de adotar. Uma criatura com olhos luminescentes e pelo que parecia respirar uma aura quase sobrenatural. Quando Kevin ouviu o barulho na trilha, percebeu. O cachorro, ou melhor, o filhote, não era nada comum. Aconteceu rápido demais para explicar. A presença dele parecia vibrar na penumbra, como se estivesse conectada a algo muito mais antigo que a floresta em si. E não era só imaginação. Logo à noite, quando os trovões anunciaram seu espetáculo violento, os sussurros começaram. Vozes baixas e úmidas, impossíveis de ignorar, vindas do coração da mata. Kevin sentiu no peito um aperto sufocante, uma mistura de medo e fascínio. O caminhoneiro, os olhos arregalados, tremia enquanto o filhote rugia, emitindo sons que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Nas sombras alagadas, um segredo obscuro começou a emergir. Um eco brutal e antigo. O filhote tinha ligações perigosas com um culto esquecido que adorava uma criatura ancestral, escondida entre as raízes e lianas da floresta. E o pior, esses cultistas não queriam apenas proteger essa criatura. Queriam usá-la como arma. De repente, a paz da reserva virou um campo minado. Ele não ligava para o mistério, só para o dinheiro sujo que poderia tirar daquele filhote. As tensões explodiam, e as vozes da aldeia próxima começaram a sussurrar histórias horripilantes de desaparecimentos, vultos nas trevas e gritos que nunca tinham explicação. Kevin viu o caminhoneiro dividido. Aquele homem que só queria um companheiro agora encarava o dilema de uma vida: proteger aquele monstro mudo ou entregá-lo àquela força sombria, mesmo sabendo que isso poderia destruir tudo. O medo, a esperança e a luta por algo que parecia impossível de entender queimavam dentro dele, como fogo dentro das veias. E enquanto a tempestade rugia lá fora, o filhote, estranho, assustador, quase humano no jeito que olhava, continuava ali, um enigma vivo. Kevin sentiu o peso da verdade crua e cortante. Aquela criatura não era apenas um animal. Ela guardava segredos que podiam mudar a história da floresta e de todos que nela ousassem pisar. As sombras se encolhiam, mas a pergunta ecoava Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia enquanto Kevin e o caminhoneiro se encaravam, ambos perdidos em pensamentos turbulentos. O filhote, aconchegado entre os braços do caminhoneiro, parecia pulsar com uma energia estranha, como se a própria floresta estivesse viva ao seu redor. Mas antes que qualquer um pudesse decidir o que fazer, um estrondo portou o ar, seguido de um som que... "O que foi isso?" gritou o caminhoneiro, os olhos arregalados. Kevin não sabia, mas enquanto tentava pensar, sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que não era apenas um barulho aleatório da floresta. Não era um acidente. Algo estava prestes a acontecer, e não tinha como escapar. Do meio da tempestade, sombras grotescas começaram a se mover. Primeiramente eram apenas vultos, mas logo se tornaram figuras nítidas. Homens encapuzados, com lanternas e facões, surgindo como se fossem tirados de um pesadelo esquecido. Kevin reconheceu aqueles rostos, os mesmos que rumores diziam serem parte do culto que adorava a criatura ancestral. "Eles estão vindo!" gritou Kevin, puxando o caminhoneiro para trás. "Precisamos fugir!" Mas antes que pudessem agir, um dos cultistas, mais alto e imponente, girou a lanterna em direção a eles. A luz revelou seu rosto, um rosto familiar. Kevin paralisou. Era Luiz, seu amigo de infância, alguém que ele nunca imaginaria encontrar ali, em uma situação tão sombria. "Kevin", Luiz disse com um sorriso cruel, "você realmente achou que poderia apenas levar essa criatura embora?" O caminhoneiro olhou de um para o outro, confuso. Kevin não sabia o que pensar. Luiz era um dos homens que sempre defendeu a floresta. Agora ele estava ao lado daqueles que queriam usar o filhote. A traição pesava nas palavras dele. "O que você está fazendo, Luiz?" Kevin perguntou, a voz trêmula de incredulidade. "O que aconteceu com você?" Luiz riu, um riso que enviou um arrepio pela espinha de Kevin. "O que aconteceu?" "A floresta nos chamou, Kevin. Ela nos deu poder. E você não poderia simplesmente sair trazendo esse monstro, esse raio de esperança." No instante em que Luiz falou, a tempestade pareceu respondê-lo, como se triunfasse sobre a resolução de Kevin. Os cultistas rodearam os dois homens, formando um círculo de sombras ameaçadoras. O filhote, antes apenas um pequeno enigma, começava a iluminar-se com uma luz pulsante, como se estivesse absorvendo a energia negativa ao seu redor. "Você não entende!" Kevin gritou, tentando fazer Luiz ver a loucura que estava envolvido. "O que você realmente quer fazer? Isso não é poder, é destruição!" Mas Luiz já não parecia ouvir. Ele se voltou para os outros membros do culto, gesticulando com fervor. O que deveria ser um simples encontro virou uma armadilha. Kevin sentiu as entranhas revirarem. A culpa da rejeição de seu amigo pesava sobre ele como uma tonelada, e ele sabia que precisava agir. No entanto, não era só a traição de Luiz que chocava Kevin. Era o fato de que o filhote estava se transformando. Com cada momento que passava sob a pressão do culto, seus olhos começaram a brilhar ainda mais intensamente, e Kevin percebeu que havia algo maior, algo extremamente profundo escondido dentro dele. Uma voz sussurrou em sua mente, uma chama de conhecimento ancestral que instantaneamente estabeleceu uma conexão com a criatura. O medo tomou conta de Kevin. Ele precisava fazer uma escolha, mas como decidir entre salvar sua vida, salvar Luiz, ou imediato o que parecia ser uma força das trevas? Antes que pudesse responder a essa pergunta,
A atmosfera mudou de repente. Uma luz ofuscante emanou do filhote, envolvendo os cultistas e a floresta, como um bólido. A chuva se intensificou antes de despencar em um silêncio inquietante. Todos os olhares se fixaram no filhote, agora um ser iluminado em meio à escuridão. E em um instante mágico e atemorizante, um grito de uma bestialidade ancestral ecoou na floresta. E tudo silenciou. Kevin sabia que a revelação era apenas o começo. Um destino se desenhava à sua frente. E agora, com a verdade finalmente exposta, ele apenas podia perguntar: qual seria o preço a pagar por essa compreensão? A luz intensa irradiada pelo filhote se expandiu, iluminando cada canto da floresta e revelando os rostos apavorados dos cultistas. Era um fenômeno indescritível, uma força vibrante que parecia desafiar as próprias leis da natureza. Luiz recuou um passo, os olhos arregalados. Kevin se sentia dividido entre a adrenalina e a adrenalina. A energia... E foi nesse instante, quando tudo parecia contornado pela magia e pelo terror, que a reviravolta aconteceu. O tempo parou. Do filhote emanou um rugido que era mais do que um mero som. Era um grito ancestral, um eco de eras esquecidas que reverberava pela floresta. Então, como uma marionete com seus fios cortados, Luiz caiu de joelhos, a expressão de confiança transformada em horror. Ele olhou para Kevin, seus olhos exibirando um sofrimento inesperado. Kevin! A voz dele era quase um sussurro. Eu não queria. A floresta, ela me controla. Fui eu quem trouxe você aqui. Kevin congelou. O que Luiz estava dizendo? Ele nunca tinha parecido alguém que se submeteria a tal poder. Luiz, você não está falando sério. A incredulidade em sua voz ecoava, mas a frustração crescia como uma tempestade dentro de si. Mas então, a verdade começou a se desenrolar na mente de Kevin. Luiz não era apenas um amigo perdido nas sombras. Ele estava ativamente envolvido no culto, antes mesmo de se separarem. O que era aquela conexão com a floresta? O que isso significava? Os cultistas estavam mais próximos do que nunca, a ânsia em seus rostos. E foi nesse clima que um deles gritou: "Ele é o escolhido!" Um frio intenso percorreu a espinha de Kevin. O filhote, ainda pulsando, parecia criar uma ponte visível entre ele e Luiz. O verdadeiro peso daquela noite começou a se empilhar sobre seus ombros. Escolhido para o quê? Kevin questionou, com a voz embargada. O que você significava por isso? Mas não havia tempo. Luiz, com olhos dilatados de terror, respondeu: "Corte o cordão, Kevin, e você pode ter o poder que deseja." As palavras saíram rápidas e desesperadas. Kevin não queria acreditar, mas a expressão de Luiz parecia verdadeira. Ele estava preso em uma roda viciosa. Um culto e uma floresta. O amigo se transformando em inimigo. Você está louco? A indignação tomou conta de Kevin. Eu não vou fazer isso. Os cultistas se aproximariam a qualquer momento. A tempestade rugia mais forte do que nunca, e o filhote emitia um brilho imenso. Então, quando Luiz levantou as mãos, Kevin percebeu que não era apenas uma liberdade desejada, mas uma entrega a um poder esquecido que passou a vida toda esperando por uma oportunidade. Uma explosão de luz engoliu tudo. O chão tremeu e ramos estalaram ao redor deles. O coração de Kevin pulsava descontroladamente, sua mente corrida em busca de uma saída.
As vozes do culto tornaram-se um anticlima selvagem, uma cacofonia de intenções intencionalmente distorcidas. No calor do momento, a verdade brotou, gelada e devastadora. O filhote não era apenas uma criatura mágica. Ele era parte do próprio Luís, um fragmento de sua alma dividido, uma fenda que se abria entre o que uma vez foi e o que ele se tornara. Kevin olhou para o amigo, ou o que restava dele, sem saber se a figura caída era realmente Luís ou a manifestação de algo muito mais sombrio. E quando o barulho da tempestade cedeu, um silêncio pesado pairou no ar. Kevin percebeu que antes de qualquer decisão ser tomada, ele deveria entender essa nova realidade, essa nova conexão entre eles. Mas que conexão era essa? E que preço teria que pagar? Com o coração na boca, ele se questionou até onde ele iria para enfrentar a verdade sobre si mesmo e sobre o que Luís realmente representava. O mistério se aprofundava, enquanto a floresta aguardava. Cada sombra se tornava um eco de suas dúvidas, e a questão pairava no ar, como um trovão prestes a desabar. Quem realmente era o escolhido? Kevin estava lá, em choque, diante do que acabara de dizer Luís. O filhote irradiava luz. Lançamento de uma N. A tempestade rugia como se soubesse que um grande conflito estava prestes a irromper. Escolhido para o quê? Repetiu Kevin, a ânsia na voz crescendo. Ele olhou para o amigo, agora ajoelhado no chão, como se estivesse sendo consumido por sua própria escolha. Cada palavra de Luís o esmagava. Não sabia em quem confiar. O culto se aproximava, maliciosos, olhos brilhando de desejo. Está tudo errado, Luís. Você não sabe o que está fazendo. E naquela fração de segundo, um desses cultistas se lançou para a frente. Um grito e um golpe rápido com o facão ecoaram. O mundo parecia desacelerar enquanto Kevin assistia, horrorizado. O culto tinha tomado aquela decisão. Usar o filhote para fins que ninguém conseguia imaginar. Era mais do que uma adoração. Era uma forma de dominação. Um estrondo estourou nos céus, e o culto explodiu em movimento, atacando o filhote que agora emitia uma luz tão intensa que ofuscava tudo. Mas a cena que se desenrolou em seguida congelou o sangue de Kevin. Luís, com sua própria mão, cortou uma linha invisível que se estendia entre ele e o filhote. Não! Kevin gritou, estendendo a mão, mas já era tarde. A conexão foi rompida. Luís arqueou as costas, um grito de dor ecoando, enquanto um redemoinho começava a girar dentro dele, sugando sua própria essência. O filhote estremeceu e a luz se tornou caos. É verdade, ele está se entregando, pensou Kevin, e em um instante não era mais o amigo que Kevin conhecia. O que agora se erguia era uma manifestação do que a floresta havia feito de Luís. Um ser com parte da sombra, parte da luz, como um espectro. E em meio à transformação, um segredo foi revelado. Luís não era apenas um envolto em perigosas revelações. Ele era um dos líderes desse culto, moldado pela floresta, escolhido por ela desde o início. A revelação cortou ainda mais fundo. Kevin se sentiu traído e confuso. Ele olhou para o filhote, os olhos agora centelantes, e percebeu a singularidade daquela criatura. Era uma fonte de poder, mas também de dor. A visão de Luís se desvanecendo, transformando-se em algo perturbador, lhe cortava a respiração. Ele não podia acreditar que tinha sido levado à armadilha, criada por alguém que antes era um amigo. O que você fez, Luís? Kevin murmurou, o desespero transparecendo em sua voz. Neste momento,
Um grito ecoou, não de Luís, mas de uma figura emergente das sombras. Uma mulher, cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, se aproximou deles com passos decididos. O que mais chocou Kevin era que ela era a própria guardiã do culto, uma figura legendária chamada Elária, conhecida por sua conexão profunda com a floresta. E agora ela estava ali, interpondo-se entre Kevin e o caos. Você já não está mais no controle, Kevin, ela gritou. As palavras ecoando como trovão. A floresta escolheu seu caminho. Agora, o poder que foi suprimido por tanto tempo irá prevalecer. Antes que pudéssemos processar, a luz do filhote... Ele estava entre a escuridão e a luz. Uma escolha mais profunda do que a simples sobrevivência estava em jogo. Ele olhou uma última vez para Luís, cujos olhos estavam envoltos em um brilho que era parte humano, parte besta. O peso da decisão caiu sobre ele, e enquanto as trevas convergiam, Kevin sentia que estava à beira de despertar algo ainda maior dentro de si. E a pergunta que ecoava em sua mente era: ele realmente poderia lidar com o que a floresta estava prestes a liberar? A luz do filhote pulsava intensamente, como um coração batendo em um corpo exausto. O caos estava apenas começando e Kevin sentia tempestades unindo ao redor, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Elária, a guardiã do culto, surgiu diante dele, a expressão carregada de uma determinação feroz. Você não pode parar o que está vindo, ela gritou, os olhos fixos no filhote que agora iluminava tudo ao redor. A floresta escolheu, e esta é a hora. A tempestade rugia, e o som da chuva batendo nas folhas parecia um tambor de guerra. Kevin estava paralisado, sem saber se deveria lutar ou fugir. E então, algo inesperado aconteceu. O filhote, em sua centelha de luz, começou a transformar-se. Não era mais uma simples criatura. Suas formas mudavam, suas pernas alongavam e as garras se tornavam mais afiadas. A cada segundo, tudo parecia flutuar entre o familiar e o horrendo. Kevin viu a transformação. A criatura já não era apenas um filhote de algo estranho. Era um ser de poder ancestral, irmão sombrio da própria floresta. Não! Ele gritou, mas a voz dele se perdeu no barulho da tempestade. O rosto de Luís, antes amigo, agora contorcido e agoniado, parecia refletir o pesadelo que estava se desenrolando à frente dele. Então, uma voz ecoou na mente de Kevin, poderosa e sussurrante. Ele é um de nós. Uma lembrança súbita. Seu pai sempre falava sobre os antigos, os que se entregavam ao poder da floresta. Kevin ficou paralisado. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eles sempre pensaram que eram histórias, folclore. Mas e se tudo isso fosse real? A tempestade rugiu. E o filhote agora se erguia, um gigante luminoso rasgando o céu, gritando como se estivesse sendo moldado por forças desconhecidas. E no caos daquela transformação, Kevin percebeu que a verdade estava diante dele, cristalina como o luar. A criatura não era apenas uma manifestação de poder, era também parte de si mesmo. Elária começou a rir, um riso cativante e assustador, como se as sombras ao redor dela estivessem se movimentando ao seu comando. Você entendeu agora, não é? Ela disse com um brilho maligno no olhar. O poder corre em suas veias, Kevin. Você é um escolhido, assim como esse filhote. Não há como escapar.
Um frio desceu pela espinha de Kevin. Que você está falando? Ele balbuciou, os olhos fixos no rosto de Luís, que agora respirava pesadamente, lutando contra a transformação que parecia consumir sua alma. Ele sempre esteve próximo de tudo isso. Elaria usou o tom de quem revela um segredo caro, e cada palavra tinha o peso de uma condenação. Seu amigo Luís já é um deles. A floresta já o absorveu. Você foi escolhido para defender o que não pode ser controlado. O silêncio ficou pesado, enquanto as consequências da revelação assombravam Kevin. Ele olhou para o amigo, ou o que restava dele, e seu coração disparou. Luís sempre foi parte da sua vida, e agora estava se transformando em algo que representava tudo o que temia. Ele deveria estar ali para proteger os fracos, os inocentes, não para se tornar um monstro. E antes que Kevin pudesse reagir, um novo som surgiu, estromboso e distante. Uma explosão. O céu iluminou-se com um clarão, seguido pela sensação de chão tremendo. A luz do filhote se intensificou. Cada onda parecia compassada com um eco ancestral, provocando medo nos cultistas, mesmo em Elaria. O olhar de Kevin se estreitou. "Luís!" ele gritou, e nesse instante, um novo sentimento atuou em seu peito. Como se aquele vazio que carregava dentro de si estivesse se preenchendo com coragem. Ele não podia permitir que essa transformação levasse seu amigo. Não daquela forma. E então, a verdade escorreu nas veias, como um torrente. Não era só sobre a floresta. Não era apenas sobre o poder. Era sobre quem ele escolheria ser. E enquanto a tempestade rugia adiante, Kevin deu um passo à frente, pronto para se opor a tudo, encarar Elaria, enfrentar o filhote e descobrir o que significava ser realmente um escolhido. Mas naquele mesmo instante, um grito cortou o ar. Uma das figuras do culto começava a sucumbir aos poderes do filhote, e a transformação se espalhou como um incêndio incontrolável. A floresta, com seus sussurros antigos, parecia aguardar algo maior. O que Kevin não sabia era que a verdadeira revelação estava prestes a se desdobrar, e ela mudaria tudo o que ele pensava saber. A batalha pela alma de Luís estava apenas começando, e com a tempestade à espreita, a luz do filhote pulsava intensamente como um coração batendo num corpo exausto. O caos estava apenas começando, e Kevin sentia tempestades unindo ao redor, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Elaria, a guardiã do culto, surgiu diante dele. A expressão carregada de uma determinação feroz. "Você não pode parar o que está vindo!" Ela gritou, os olhos fixos no filhote. "A floresta escolheu, e esta é a hora!" A tempestade rugia, e o som da chuva batendo nas folhas parecia um tambor de guerra. Kevin estava paralisado, sem saber se deveria lutar ou fugir. E então, algo inesperado aconteceu. O filhote, em sua centelha de luz, começou a transformar-se. Não era mais uma simples criatura. Suas formas mudavam, suas pernas alongavam e as garras se tornavam mais afiadas. A cada segundo, tudo estava flutuando entre o familiar e o horrendo. Kevin viu a transformação. A criatura já não era apenas um filhote de algo estranho. Era um ser de poder ancestral, irmão sombrio da própria floresta. "Não!"
Ele gritou, mas sua voz se perdeu no barulho da tempestade. O rosto de Luís, antes amigo, agora contorcido e agoniado, parecia refletir o pesadelo que estava se desenrolando à frente dele. Então uma voz ecoou na mente de Kevin, poderosa e sussurrante. Ele é um de nós! Uma lembrança súbita. Seu pai sempre falava sobre os antigos, os que se entregavam ao poder da floresta. Kevin ficou paralisado. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eles sempre pensaram que eram histórias, folclore. Mas e se tudo isso fosse real? A tempestade rugiu e o filhote agora se erguia, um gigante luminoso rasgando o céu, gritando, como se estivesse sendo moldado por forças desconhecidas. Era uma transformação impressionante, mas também aterrorizante. O brilho se expandia, fazendo o céu parecer uma tapeçaria de luz e sombra. Elaria começou a rir. Um riso que era lindo e maligno ao mesmo tempo, como se as sombras ao redor dela estivessem se movendo ao seu comando. Você entendeu agora, não é? Ela disse, os olhos brilhando com uma malevolência antiga. O poder corre em suas veias, Kevin. Você é um escolhido, assim como esse filhote. Não há como escapar. Um frio desceu pela espinha de Kevin. O que você está falando? Ele balbuciou, os olhos fixos na transformação de Luís, que agora respirava pesadamente, lutando contra algo que parecia querer devorá-lo. Ele sempre esteve próximo de tudo isso. Elaria disse com um tom de quem revelava um segredo caro. Seu amigo Luís já é um deles. A floresta já o absorveu. Você foi escolhido para defender o que não pode ser controlado. As palavras sussurravam em seus ouvidos, e o peso da traição começava a formigar na pele de Kevin. Ele olhou para o amigo, ou o que restava dele, e seu coração disparou. Luís sempre foi parte de sua vida, e agora estava se transformando em algo que representava tudo o que temia. Lutas, medos, traições. Ele não podia permitir que essa transformação levasse seu amigo. E quando Kevin estava prestes a gritar novamente, um som cortou o ar, um estrondo ensurdecedor. Uma das figuras do culto começava a sucumbir aos poderes do filhote, e a transformação se espalhou como um incêndio incontrolável. A luz se tornou caótica, consumindo tudo, e então aconteceu. Um homem emergiu do meio da multidão. Alguém que Kevin não esperava ver. Era seu pai. O mesmo homem que fechara a porta de sua infância e houvera desaparecido sem explicação. Agora, ele estava ali, os olhos fixos na luz e no caos, como se estivesse aguardando esse momento toda a sua vida. Kevin! Gritou com uma urgência que fez o coração de Kevin parar por um instante. Não acredite nela. Elaria é a razão de tantos desaparecimentos. Ela não é sua amiga. Kevin congelou, o mundo ao seu redor desaparecendo. As revelações se aglomeraram em sua mente como um furacão. Elaria? Uma traidora? O que isso significava? Luís, seu amigo, ele era apenas um peão em um jogo muito maior. O que estava acontecendo? Enquanto a tempestade rugia à frente, Kevin sentiu o fio da verdade sendo cortado pela confusão. O peso do passado e o desmoronamento do presente giravam. Ele olhou para Luís, lutando contra a transformação, e depois para seu pai, que agora se adiantava, tentando alcançar seu filho como se para salvá-lo. A pergunta ecoava, queimava. Quem era realmente o amigo que ele havia perdido? Enquanto o caos se intensificava, Kevin percebeu que a luta que se aproximava não era apenas pela floresta, mas pela própria alma de quem ele realmente era.
E quando as sombras começaram a se fechar ao seu redor, ele teve certeza de que a batalha estava apenas começando. A luz do filhote pulsava intensamente, como um coração batendo em um corpo exausto. O caos estava apenas começando e Kevin sentia tempestades unindo ao redor, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Elaria, guardiã do culto, surgiu diante dele, a expressão carregada de uma determinação feroz. Você não pode parar o que és. E esta é a hora. A tempestade rugia, e o som da chuva, batendo nas folhas, parecia um tambor de guerra. Kevin estava paralisado, sem saber se deveria lutar ou fugir. Então, algo inesperado aconteceu. O filhote, em sua centelha de luz, começou a se transformar. Não era mais uma simples criatura. Sua forma se alongou, seus olhos se tornaram mais profundos, como abismos de mistério. Era um ser de poder ancestral, um irmão sombrio da própria floresta. Não! Ele gritou, mas sua voz se perdeu no barulho da tempestade. O rosto de Luís, antes amigo, agora contorcido e agoniado, parecia refletir o pesadelo que estava se desenrolando à sua frente. Uma voz ecoou na mente de Kevin, poderosa e sussurrante. Ele é um de nós. Uma lembrança súbita de histórias contadas por seu pai sobre os antigos, aqueles que se entregavam ao poder da floresta. Kevin entrou em choque. Os contos eram reais? Isso não poderia estar acontecendo. Enquanto a tempestade rugia, o filhote se erguia, um gigante luminoso rasgando o céu, gritando como se estivesse sendo moldado por forças desconhecidas. Elaria começou a rir. Um riso que era cativante e aterrorizante, como se as sombras ao redor dela obedecessem ao seu comando. Você entendeu agora, não é? Ela disse, os olhos brilhando com uma malevolência. O poder corre em suas veias. Kevin, você é o escolhido, assim como esse filhote. Não há como escapar. Um frio desceu pela espinha de Kevin. O que você está falando? Ele balbuciou, os olhos fixos na transformação de Luís, que agora respirava pesadamente, lutando contra algo que queria devorá-lo. Ele sempre esteve próximo de tudo isso. Elaria disse com um tom intenso. Seu amigo Luís era meu aliado antes de se tornar uma mente fraca. A floresta o absorveu. Você foi escolhido para defender o que não pode ser controlado. Kevin sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Uma explosão no céu cortou o ar. Era como se o próprio mundo estivesse gritando para ser ouvido. Ele olhou para o pai, que se adiantou, tentando alcançá-lo. Kevin! Gritou, com uma urgência que fez o coração de Kevin parar. Não acredite nela. Elaria é a razão de tantos desaparecimentos. Ela não é sua amiga. Kevin congelou. De uma mistura de alívio e confusão inundava seu ser. O rosto de Luís estava distorcido, mas destilava uma verdade horrenda. O que mais ele escondia? Antes que pudesse processar a nova informação, um grito rasgou o ar. Luís começou a se contorcer, seu corpo tomando formas grotescas sob a pressão de forças que o manipulavam. O que está acontecendo? Gritou Kevin, enquanto tentava alcançar Luís. Então, uma luz ainda mais intensa explodiu do filhote e atingiu o cultista que estava mais próximo, sugando sua essência. O homem gritou,
e em instantes não era mais que um eco vazio. Kevin fechou os olhos e respirou fundo. Ele não podiam deixar que isso acontecesse. Mas Elaria avançou, erguendo a mão como se quisesse convocar o poder da floresta. E então tudo se tornou confuso. Uma onda de energia invadiu o espaço e quando a luz atingiu Kevin, algo dentro dele se acendeu. Ele percebeu que seus sentimentos, medos e o desespero estavam se condensando em algo poderoso. Não sou apenas um escolhido, ele pensou, surpreendido. Eu sou parte disso. E assim, em meio à tempestade e ao caos, uma verdade devastadora emergiu. Kevin se viu não apenas como um herói, mas como verdadeiro filho da floresta, um pupilo da força ancestral que residia ali. As memórias de sua infância, as histórias, tudo ressoava agora em cada célula de seu corpo. Ele não era só amigo de Luiz. Ele era parte desse mundo. Então, o inesperado aconteceu. Hilária, com um olhar de horror, fez um movimento de recuo, suas feições se desfazendo em pânico. Você não pode controlar isso! Ela gritou, e suas palavras ecoaram como um aviso desesperado. Seu sorriso se transformou em algo terrivelmente distante e estranho. A luz começou a emanar de Kevin em ondas, e Luiz, agora transformado quase além do reconhecimento, olhou para ele com um misto de temor e esperança. Kevin! Gritou, sua voz quase um sussurro, como se ainda houvesse um vestígio do amigo que ele conhecia. Você precisa fazer algo antes que seja tarde. E enquanto a tempestade se intensificava, o que deveria ser uma batalha pela vida de Luiz se tornava uma luta pela própria essência da floresta. Kevin percebeu que a linhagem que carregava seria determinante para o futuro de todos que ali estavam. Mas a verdadeira questão pairava no ar. Quem seria ele? E quando a luz começou a envolver tanto o filhote quanto Luiz, a pergunta ecoava na mente de Kevin. Até onde ele iria para abraçar esse poder e enfrentar a verdade que acabara de revelar? A tempestade rugindo ao redor deles era apenas o começo daquela batalha. E a floresta estava prestes a revelar segredos que eles jamais poderiam imaginar. A luz do filhote pulsava intensamente, como um coração quase prestes a explodir. Kevin sentia que a tempestade em torno deles não era apenas água e vento, era um presságio da luta que estava prestes a se desenrolar. Os olhos de Luiz, agora tão distantes, pareciam clamar por ajuda, enquanto Elaria se afastava, seu sorriso se desvanecendo em D. Ele não podia deixar que Luiz, seu amigo, se perdesse naquela transformação. Ele deu um passo à frente, um impulso irracional, uma onda de determinação. O que quer que estivesse acontecendo, ele precisava libertá-lo. Então, a conexão entre eles estalou como um fio prestes a se romper. O silêncio foi quebrado por um grito estrondoso, um eco profundo que reverberou pela floresta. No instante seguinte, tudo mudou. O filhote, agora uma criatura de luz e escuridão, ruge de uma maneira que corta a respiração, e a luz explodiu, arrastando tudo para uma nova dimensão de terror. Os cultistas caíram ao chão, incapazes de lidar com a força que estava sendo liberada. Kevin, paralisado, viu sua própria sombra dançar sob a luz. Mas então, no centro do brilho, algo inesperado surgiu. A figura de Luiz, contorcendo-se, foi substituída por uma figura gótica, um espectro negro com uma presença que fazia o céu tremer. Era Elaria, sua forma alterada, seus olhos agora brilhando com uma intensidade avassaladora.
Ela não era a guardiã que ele conhecia. Era um vórtice de poder, algo muito além do controle de qualquer ser humano. Você não entende, Kevin, Elaria gritou. Sua voz ressoava como um rugido ancestral, uma linguagem que parecia atravessar os tempos. Eu não sou apenas uma guardiã, sou a essência de tudo que vive aqui. A floresta não é somente a natureza, ela é uma força, uma deidade. E você, meu querido, está em meu caminho! Kevin deu um passo atrás, a mente girando. A rainha da floresta não era o que parecia. Ela não queria protegê-la, queria dominá-la. A verdade começou a despedaçar sua realidade. Luis estava lutando contra essa transformação, mas Elaria estava manipulando tudo em seu proveito. Era uma batalha de ganância versus amor, de sombras versus luz. Enquanto ele processava a revelação e a devastação à sua volta, um novo som ecoou. Gritos dos cultistas, dos homens que acompanhavam Elaria. Aqueles que buscavam poder estavam agora se virando contra ela, percebendo o que ela se tornara. Aquela criação era uma força de destruição e nada poderia detê-la. O que você fez, Elaria? Kevin gritou, com a voz embargada pela confusão. Eles confiam em você. Você deveria protegê-los. Elaria riu, mas não era um riso de vitória. Era um riso de loucura, quebrando a clareza que havia na floresta. Um dos cultistas apareceu, os olhos dilatados enquanto se dirigia a Kevin. Seus lábios tremiam. Ela nos enganou. Ela vai nos destruir. Precisamos nos unir. E naquele momento, a verdade acertou como um soco no estômago. Não eram apenas Kevin e Luis contra Elaria. A luta estava prestes a se transformar em uma aliança inesperada. Os cultistas, hesitantes e confusos, começaram a se agrupar ao redor de Kevin. Ele olhou para os rostos aterrorizados, para aqueles que antes eram inimigos. Tudo estava mudando, e a pergunta que agora ressoava em sua mente era: quem eram realmente os verdadeiros escolhidos? O que era esse poder que todos desejavam e temiam? O silêncio foi cortado. O estrondo de trovão ecoou, e a tempestade reagiu. O filhote agora pulsava com uma força tão estrondosa que parecia prestes a rasgar a própria realidade. As sombras se tornavam mais profundas e a luz mais intensa, empurrando Kevin a tomar uma decisão que mudaria tudo. Vamos aceitar essa luta, juntos! Ele gritou, as palavras levando um peso que o surpreendeu. Era um chamado à unidade, um grito de esperança no meio do caos. Mas antes que pudesse mobilizar todos, a luz do filhote ficou ofuscada, como se algo ameaçador estivesse se aproximando da escuridão. E no horizonte, através da tempestade, uma nova figura surgiu. Uma que Kevin nem sabia que poderia existir. O que ele não percebeu é que essa nova figura não era um aliado. Era o que restava da própria mágica da floresta. Uma força viva, rápida, que poderia transformar tudo ao redor. Com um gesto, ela arrastou Elaria para dentro de si. Um grito protetor ecoando no ar. Kevin sentiu a vasta mudança, mas a pergunta continuava a girar em sua mente. O que aconteceria agora? A batalha que eles imaginavam ter que enfrentar tinha acabado de se transformar em algo muito mais profundo. E enquanto o caos se desenrolava, o futuro da floresta e de todos aqueles que estavam conectados a ela estava em jogo, mais frágil e mais perigoso
do que nunca. A luz do filhote pulsava intensamente, como um coração quase prestes a explodir. Kevin sentia que a tempestade em torno deles não era apenas água e vento. Era um presságio da luta que estava prestes a se desenrolar. Os olhos de Luís, agora tão distantes, pareciam clamar por ajuda, enquanto Elária se afastava, seu sorriso se desvanecendo em desespero. Kevin respirou fundo. Ele não podia deixar que Luís, seu amigo, se perdesse naquela transformação. Dessa vez, era por ele que ele lutava. Um impulso irracional o moveu adiante, como se um fio invisível o ligasse ao amigo. Então, a conexão entre eles estalou, como um cabo prestes a romper. Um grito estrondoso ecoou, um eco profundo que reverberou pela floresta. No instante seguinte, tudo mudou. O filhote, agora uma criatura de luz e escuridão, rugia como se quem soubesse o destino. E a luz explodiu, arrastando tudo para uma nova dimensão de terror. Os cultistas caíram ao chão, incapazes de lidar com a força. Kevin estava paralisado, seu coração martelando no peito. Mas então, algo incomum começou a acontecer. Todos os cultistas pareciam se fundir em um só. Uma energia pulsava. Uma força comum que estava unindo suas vontades. Kevin, sem entender, observou como os rostos dos cultistas mudavam, todos se tornando um único ser. Com cada instante, a conexão se tornava mais forte. Era como se Elária estivesse atraindo-os, como um imã poderoso. Elária riu, mas não era um riso de vitória. Era um riso de loucura, quebrando a clareza que havia na floresta. Era a cena de um pesadelo. "O que você fez?" gritou Kevin, confuso e com o lábio tremendo. Calor invadiu seu rosto ao reconhecer a verdade que estava se formando. Eram almas sendo absorvidas. Aquilo era um ritual. Ela não estava ali para proteger nada. Ela era a própria entidade que desejava dominar a floresta. Ele se lembrou das histórias. As vozes se tornaram um coro, e o homem que sempre acreditou ser amigo agora era parte do que seu pai havia alertado. O culto não era apenas sobre adorar, era uma busca por controle, e na essência daquela busca havia um sacrifício. E então, Kevin teve a visão. Ele não era apenas um garoto que tinha perdido seu caminho, ele era sangue do culto. Ele era, de alguma forma, parte do que estava acontecendo. Apenas então, ele olhou para Luís, agora imerso em uma maré de luz que se desvanecia. O olhar que eles trocavam carregava memórias, risadas e também os segredos guardados por anos. Mas naquela fração de segundo de conexão, ele notou algo. Um glint do que poderia ser um sorriso. Kevin, a voz de Luís parecia ecoar a partir de quilômetros de distância. "Acredite em mim, não os deixe. A luz é nossa única chance." Aquilo fez seu coração disparar, mas antes que ele pudesse processar, a forma de Luís começou a se contorcer de novo com dor. A luz curvava-se como se estivesse sendo puxada por forças ocultas. Um raio cortou o céu, uma forma de energia azulado que atravessou a tempestade e atingiu Elária. Ela gritou, mas era diferente das outras vezes. Era a voz da própria floresta, poderosa e fúnebre. Elária foi puxada pela escuridão, num turbilhão avassalador que devorou suas esperanças e transformou seu grito em um eco distante. O caos a engoliu completamente. E nesse momento, uma onda de poder viu o horizonte. Kevin ficou paralisado. Ele não sabia se poderia fazer algo. A realidade atacava de todos os lados. Ele olhou em volta. O céu! O filhote Luís
Tudo parecia estar ao seu alcance e, ao mesmo tempo, tão distante. A certeza de que ele era parte daquela maré era esmagadora. Ele sentia a conexão que não podia mais ignorar. "Para onde estamos indo?" questionou, sua voz agora tendendo ao desespero. Mas ninguém parecia ouvir. Os cultistas tornaram-se água nas ondas da luz, e Kevin percebeu o que aquilo significava. Ele estava sendo puxado para algo maior do que ele mesmo, a um destino terrível. Um novo ser estava nascendo. Não era só Hilária. O próprio culto estava agora se unindo a ele, em uma nova forma. No momento final de calma, ele sentiu que cada gota da sua vida estava sendo sugada, e a verdade caiu como uma lâmina afiada sobre ele. Ele não estava apenas lutando por Luís ou pela floresta. Ele estava lutando por sua própria alma. Seria isso que o aguardava? Ele era do culto, uma parte esquecida que esperava ser revelada. "Não!" gritou. Uma onda de frio o atravessou. O que ele conhecia estava se desvanecendo. E se aquilo fosse tudo que lhe restava? Que naquele momento de desespero, a verdadeira natureza da luta que eles enfrentavam se revelou. Seria esse o fim de tudo que conhecia? Ou o começo de algo muito, muito maior? O ar parou e a tempestade rugia ao fundo, como se a floresta esperasse impaciente um novo capítulo. A luz do filhote pulsava como um farol de esperança. Mas a tempestade em volta de Kevin rugia, desmontando cada pouco de expectativa que ele ainda tinha. Olhos arregalados, ele viu as sombras mexendo nas bordas da clareira, as formas se contorcendo, enquanto a verdadeira essência de Hilária se revelava, girando como um furacão de poder. O chão tremeu sob seus pés. Ele respirou fundo, sentindo a pressão no peito como se o próprio ar estivesse sendo espremido da sua vida. "Kevin!" A voz de Luís ecoou. Uma súplica envergonhada, mas cheia de determinação. O corpo dele já não era o mesmo. As transformações o engoliam. Lentamente. Um nó na garganta de Kevin o impediu de responder. Ele queria gritar, dizer que tudo ficaria bem. Mas como prometer isso quando os olhos de Luís estavam cheios de medo? Bem ao lado, os cultistas agora eram um só, envoltos em luz e sombra. Um terror coletivo moldava suas expressões. Uma mistura de rendição e pânico. Kevin percebeu que a verdade estava bem na ponta da língua. Mas a realidade também estava distorcida, como um espelho quebrado. E quando a energia do filhote subiu, o ar ficou denso. Ele fechou os olhos, quase desejando que todo aquele pesadelo se dissipasse. Mas a tempestade apenas aumentava, o barulho de trovões ecoando, como se criticando cada segundo de indecisão. O que fazer? Kevin pensou. Um misto de medo e raiva galvanizando seus passos. Ele sabia que precisava agir. A luta não era mais apenas por Luís ou pela floresta. Era por todas as almas presas na escuridão do culto. Então, com um grito que cortou o ar, ele fez sua escolha. Era hora de libertar Luís, não importa o preço. Ele se lançou à frente, a luz do filhote brilhando como um escudo. E naquele momento, tudo fez sentido. Ele sentiu as veias fervendo com uma força ancestral, um poder que não é seu, mas que pulsava em sintonia com o filhote. "Eu não vou deixar você ir, Luís!" gritou, passando pelos cultistas. Ao tocar o amigo, uma sensação elétrica atravessou seu corpo. Os olhos de Luís brilharam, e uma onda de dor e esperança se revelou entre eles.
A luz reagiu. Um rugido ancestral ecoou pela floresta, e Ellaria, agora presa no próprio poder, se contorceu. O que você fez? Ela se debateu, mas foi água ao chão. Kevin, com a força que emergia de seu interior, manteve o foco. Luís olhou para ele, a transformação usando cada pedaço do que havia restado de sua humanidade. Não somos apenas peões em seu jogo, Kevin implorou, suas palavras ecoando nas paredes da floresta e reverberando nos corações de todos. Luís, agora com um brilho de lucidez, respirou. Juntos, ele sussurrou, e a luz ao redor deles convergiu, como se a própria floresta respirasse. No centro de tudo, Kevin sentiu a conexão sendo reforçada. As sombras se dispersaram. Ellaria, com um grito de desespero, se dissipou na tempestade. A entidade que se formara, transformando-se em energia pura. O culto, agora dividido, recuou em horror, cada um enfrentando o que havia se tornado. Com um último impulso, a luz engoliu tudo, e Kevin sentiu que sua própria essência estava sendo restaurada. E ali no olho da tempestade, uma nova verdade se estabeleceu. Ele e Luís estavam juntos, partes de uma história maior, de um ciclo que se completava. O filhote rugiu, e a floresta se silenciou, como se reconhecesse o novo equilíbrio. Kevin respirou fundo, mas ainda sentia um eco profundo dentro de si. Enquanto olhava para Luís, sabendo que a batalha estava ganha, uma nova pergunta surgia. O que viria agora? Como eles reconstruiriam tudo o que tinham perdido? Espíritos da floresta dançavam em luzes ao longe, sussurrando segredos de um futuro incerto, e a aventura estava apenas começando. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar levando histórias emocionantes até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.